Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, principalmente pelo tema, né? Conversar sobre a obra do Clóvis Moura. É sempre uma felicidade. Pedir desculpas por ter adiado na primeira data que a gente marcou hoje. Eu sigo doente, estou com o joelho estourado, esse negócio de idade, estou também tossindo muito. Peguei uma gripe em São Paulo, acho que foi naquela calorada da USP, que eu não deveria ter ido para aquela desgraça. Dei com a gripe. Mas foi boa. Legal, voltei com a gripe do fim do mundo e estou até agora uma semana tossindo. Acabei de tomar um corticoide, que é um negócio fantástico. E aí, normalmente eu falaria 1 hora, eu acho que eu vou falar só 40 minutos para tentar poupar um pouco a voz. Mas aí, vamos lá. Clóvis Moura, ele nasceu no Piauí, né? Isso é importante registrar, porque algumas vezes aparece em lugares que Clóvis Moura é baiano, que é um erro. Ele nasceu em Amarante, no Piauí, em 1925. É um cara que tem descendência alemã, né? O nome dele é Clovis Stein Moura, tem descendência alemã, então é uma coisa meio tipicamente brasileira, uma parte da família negra, outra parte da família branca e por aí vai. Era um negro de pele clara, acho que inclusive teve até sorte de ter nascido em 1925, porque se fosse hoje, é provável que algumas pessoas duvidassem que o Clóvis Moura era um homem negro. E aí é um cara que teve oportunidades, pela própria dinâmica de família, né? Teve oportunidades de estudar, teve oportunidades de ter acesso ao conhecimento. Muito cedo se ligou aos movimentos políticos da época, e aí a idade aqui é interessante, né? Porque, veja, ele nasceu em 25. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele tem 20 anos, né? Então, pega toda a efervescência do que foi a mobilização do Brasil, da FEB para entrar na Segunda Guerra Mundial, o movimento querimista, a derrubada de Getúlio Vargas, a legalização do PCB, a eleição gigantesca da bancada comunista do pós-Segunda Guerra Mundial, a formação do trabalhismo e toda aquela efervescência de movimento nacionalista disputado por trabalhistas e comunistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Clóvis Moura, ele desde cedo se mostra um pensador marxista diferente. Acho que a primeira coisa, assim, vamos dizer que a gente vai debater aqui 4 teses centrais na obra de Clóvis Moura. Acho que a primeira coisa que chama muita atenção, vocês podem conferir isso, por exemplo, no blog Marxismo 21. Tem um especial lá sobre a vida e a obra de Clóvis Moura, em que, embora nem todos tenham link, tá aqui no chat o link do especial, nem todos têm o link, mas tem o nome de todos os livros, textos, artigos publicados por Clóvis Moura. A primeira coisa que chama a atenção é a tematização da obra do Clóvis Moura. O Clóvis, ele acompanhou, e muito bem, todos os debates do século XX, entre estruturalistas e não estruturalistas, entre trotskistas e stalinistas ou marxistas-leninistas, entre defensores e críticos do existencialismo, defensores e críticos do humanismo, e todos os elementos que polarizaram a produção teórica e os confrontos políticos no século XX. Mas a obra do Clóvis Moura não é pautada por esses confrontos. Assim, Clóvis Moura, vocês não vão achar uma fase althusserriana que depois é superada por uma fase thompsoniana ou uma fase pós-estruturalista. Vocês não vão achar uma fase pró-Stalin que depois é superada num período de desestalinização por uma fase mais crítica ao Stalin. Vocês não vão achar uma fase na obra do Clóvis Moura influenciado, por exemplo, pelo marxismo francês de Nicolas Poulantzas, que depois é superado pela escola da derivação alemã, ou pelos debates da escola do Bob Jessop, da Inglaterra, sobre a teoria do Estado. Eu chamo a atenção para isso porque, desde o começo, o Clóvis Moura ele teve uma postura que um famoso trabalhista, o Guerreiro Ramos, chamou de crítico-assimilativa frente ao patrimônio das ciências sociais produzidas fora do Brasil, né? Clóvis Moura, ele nunca pautou a sua produção pelas modas teóricas do momento e pelos grandes confrontos que estavam colocados nas academias da Europa Ocidental, particularmente da França, Alemanha Ocidental e Inglaterra, ou dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é muito importante, porque diferencia muito o Clóvis Moura de praticamente todo mundo do Brasil no século XX. Assim,
O Clóvis Moura é o tipo de autor que você vai achar mais escritos dele sobre Euclides da Cunha do que sobre Lukács ou Althusser, sabe? Esse é o Clóvis Moura. O Clóvis Moura é o tipo de autor que você vai achar... É mais fácil você achar ele debatendo a obra do Vanhag e os problemas dela, ou a obra do Paulo Freire e do Nina Rodrigues, e Paulo Freire não, do Gilberto Freire, Paulo Freire nada bem, do Gilberto Freire e do Nina Rodrigues, do que as polêmicas em torno do humanismo ou não humanismo suscitado pelo debate francês no âmbito do Partido Comunista. O Clóvis, desde sempre, ele teve, e me parece, inclusive, isso tem muito a ver com a própria dinâmica de vida dele, vindo do Piauí, fora do eixo central do desenvolvimento capitalista brasileiro, leia-se Rio-São Paulo, transitando, né, do Piauí para ir para São Paulo, convivendo com esses dois extremos da dinâmica do capitalismo independente brasileiro, regiões com maior nível de desenvolvimento capitalista e regiões mais atrasadas, por assim dizer, muito conectado desde sempre a elementos de cultura popular, então muito próximo de produção de cordel, de terreiro e de sindicalismo, muito ligado aos debates que estavam rolando na base. O Clóvis Moura, ele bebe de tudo que você imaginar, então ele conhecia muito bem, por exemplo, a obra do Lukács ou do Lucian Goldman, o que é expresso no livro Sociologia Posta em Questão, que ele formula uma proposta de sociologia dele, que é o que ele chama de sociologia da praxis, que é muito original e que não perde nada para livros clássicos, como, por exemplo, a Imaginação Sociológica, do Wright Mills, ou Redação Sociológica, do Guerreiro Ramos, ou a obra do Karl Mannheim, enfim, todos os autores que pensaram uma sociologia no século XX. Mas a obra dele não é tematizada por isso. A obra dele é tematizada pelo que ele entende como os elementos centrais do Brasil. O Clóvis Moura tem um livro do Luiz Bernardo Pericaz, uma biografia sobre o Caio Prado Júnior, que foi lançado pela Boitempo, que ele fala que o Caio Prado Júnior foi o cara que nacionalizou o marxismo no Brasil. Eu discordo dessa abordagem. Eu acho que se a gente for pensar alguém que realmente nacionalizou o marxismo no Brasil, que pensou o marxismo como uma teoria crítica e um projeto político para analisar as particularidades da formação social brasileira e tirar das contradições dessa formação uma proposta de revolução brasileira, esse cara é o Clóvis Moura, sabe? O Clóvis, vocês deem uma passeada, por exemplo, mais uma vez citando o Marxismo 21, vocês vão ver, tá ali listado os livros, né? Aí começa, Encruzilhada dos Orixás, Problemas e Dilemas do Negro Brasileiro, a imprensa negra é onde? Do Brasil, Sociologia Posta em Questão, aí depois, A Injustiça de Clio, O Negro na Historiografia Brasileira, Brasil, Raízes do Protesto Negro, a Dialética Radical, é radical, aqui está escrito racial no Marxismo 21, está errado, a Dialética Radical do Negro Brasileiro, Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, O Negro, do Bom Escravo ao Mau Cidadão, que também está escrito errado. História do Negro Brasileiro. Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha. Preconceito de Cor na Literatura de Cordel, Tentativa de Análise Sociológica. Os Quilombos e a Rebelião Negra. Os Quilombos na Dinâmica Social do Brasil. Quilombos de Resistência ao Escravismo. Rebelião das Senzalas. Sociologia do Negro Brasileiro. Até nos títulos dos livros, você repara que sempre tem um Brasil, brasileiro, Brasil, brasileiro. Então, eu, nos últimos tempos, inclusive, me inspirando na obra do Clóvis Moura, eu fiz essa virada também na minha produção, tentando dar sentido e funcionalidade para um marxismo que analise fundamentalmente o Brasil. Isso não significa não debater a América Latina ou a integração latino-americana, que para nós, que defendemos a Revolução Brasileira, é elemento fundamental, né, e existencial. Não existe uma proposta de Revolução Brasileira que não esteja conectada à integração latino-americana. Isso não significa não ser internacionalista, isso significa que nosso programa de pesquisa, nossa agenda de pesquisa, ela tem que estar fincada no Brasil como prioridade. E acho que essa é a primeira grande contribuição na obra do Clóvis Moura. Ele, inclusive, pelo menos até onde me consta, nunca escreveu de maneira sistemática porquê o marxismo tem que estar conectado fundamentalmente à realidade brasileira. Até onde eu sei, o Clóvis Moura nunca escreveu algo
como Consciência e Realidade Nacional, do Álvaro Vieira Pinto, ou A Redução Sociológica, do Guerreiro Ramos, defendendo a prioridade de construir uma sociologia nacional, uma sociologia brasileira, um pensamento social brasileiro. Mas ele fez isso em ato prático. Ele fez isso de maneira objetiva na sua obra. Essa obra, portanto, fincada na realidade brasileira, ela traz, a partir dessa tese, a gente desdobra três, né? 3 elementos que são centrais. Primeiro, Clóvis Moura, um ótimo leitor de Gramsci, ele entende que para construir a Revolução Brasileira a gente precisa analisar, pesquisar e construir, enquanto projeto político, uma compreensão nacional popular da história brasileira. Ou seja, a gente tem que pensar a formação do Brasil a partir dos interesses históricos da classe trabalhadora, particularmente da população negra, e dos explorados e oprimidos em longa duração histórica. Então, desde a época do Brasil colônia, pensando a nação brasileira enquanto uma disputa permanente, que exemplos de rebeldia, de luta, de resistência, de negação do modo de produção escravista colonial enquanto estava dominante e, posteriormente, do capitalismo independente brasileiro, a gente consegue achar na história brasileira para produzir uma compreensão de longa duração histórica, conectando as lutas pré-capitalistas até as lutas hoje da classe trabalhadora, criando uma memória do povo trabalhador. O Clóvis, ele era muito atento a uma lição que foi dada por Engels, que infelizmente muitos marxistas não entenderam, que é quando a Revolução Alemã de 1848 é derrotada, o que é que o Engels vai fazer? Ele para estudar as rebeliões camponesas na Alemanha, no século XV e XVI. Por quê? Ele fala assim, a classe trabalhadora alemã, os camponeses alemães, não podem esperar da burguesia para fazer sua revolução nacional democrática, como o Engels e o Marx debatiam na época, dado que a Alemanha ainda era, em muitas dimensões, um território feudal, ou semi-feudal. É preciso que a classe trabalhadora tenha autonomia política, autonomia teórica, autonomia histórica, e para fazer isso é preciso pensar a construção de um sentido de nacionalidade alemão que remeta à história em longa duração da classe trabalhadora. Então, o Engels vai estudar a história das revoltas camponesas na Alemanha na perspectiva de que vamos disputar essa memória histórica para construir uma percepção teórica, política e cultural na classe trabalhadora hoje. Então, fazer da história um elemento propulsor das lutas revolucionárias atuais. Então, vamos voltar lá para o Thomas Müller e as guerras camponesas na Alemanha, né? Do mesmo jeito que o Engels, depois, muitos anos na frente, também vai voltar para estudar o cristianismo primitivo, vai voltar para estudar as formas comunais pré-capitalistas, que se desdobram em vários livros dele, como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, há uma lição histórica dos marxistas clássicos, Marx, Engels e Lenin, que depois o Gramsci sistematiza, né, com essa categoria dele, né, de concepção nacional popular, que é a ideia de que toda formação social ela existe enquanto território particular, também a partir da criação de uma história nacional, de uma memória nacional, de mitos, de quem são as figuras históricas principais, do que é a história oficial. Veja, não existe povo que não tenha uma mitologia para explicar sua história. Não existe povo que não tenha uma memória oficial. Não existe cultura nacional que não tenha elementos demarcadores do que particulariza um povo frente ao outro. Então, o que faz da especificidade do brasileiro ser brasileiro em comparado com o argentino, comparado com o venezuelano, comparado com o uruguaio? O Clóvis, ele investiu muito. O primeiro livro dele, e talvez o melhor, ele estava aqui na minha frente agorinha. Eu vou correr o risco de pegar, pode desarmar tudo aqui, mas está aqui. Esse é o primeiro grande livro do Clóvis, né? Rebelião das Senzalas. Essa é uma nova reedição, lançada pela Anita Garibaldi. Esse livro, a história dele sintetiza para mim a proposta do Clóvis. Os debates nos anos 30, 40, era que os escravizados não lutavam contra a escravidão, dentro de uma ideia bem mecanicista de que a escravidão é um regime de opressão total, em que o escravizado é uma coisa, é um meio de produção, portanto, 100% desumanizado, e não tem como ele adquirir consciência. Nisso,
Os escravos eram passivos, e aí junta com o mito, né? Os escravos não só eram passivos, como a escravidão no Brasil foi mais dócil comparado com outros países, comparado com os Estados Unidos, com as colônias espanholas, porque aqui o senhor de escravos no Brasil era mais paternal, era mais benevolente, tinham relações mais próximas e tal. Aí o Clovis tem uma percepção muito clara que é, bicho, com esse tipo de história, isso é um instrumento de dominação da classe dominante, né? Porque está se dizendo para a maioria da população brasileira, descendente de pessoas escravizadas, que seus antepassados não lutavam e eram passivos. Ora, se o meu antepassado não lutava e era passivo, por que eu vou lutar? Né? É isso mesmo? Então a gente conseguiu acabar com a escravidão sem luta nenhuma, a gente conseguiu progredir de posição, inclusive é até engraçado, né, que a gente está fazendo a formação no 13 de maio, foi uma coincidência, nem é proposital, mas é chamativa. Então, se meus antepassados não precisaram lutar para se libertarem da escravidão, por que eu tenho que lutar? Aí o Clovis vai e começa a reunir material para escrever um livro provando que essa narrativa era mentirosa, que isso é falso, que os escravizados não lutavam, que não tinham que não existia rebeldia negra nas senzalas. Ele manda uma carta para o Caio Prado Júnior, e assim, Caio, eu estou escrevendo um livro aqui sobre a rebelião das senzalas, querendo derrubar essa tese consolidada, que os escravizados não lutavam, que eles eram passivos e tal. Aí o Caio Prado responde para ele, vale a pena não, bicho, esquece essa porra aí e tal, porque eles não lutavam mesmo não, e se a tua pesquisa não vai levar a nada, não vai dar futuro, não escreve esse livro não. E o Clovis, graças a Deus, amém, não ouviu o Caio Prado, ignorou a sugestão dele, escreveu o livro, Rebelião das Senzalas, que eu reputo ser o melhor livro sobre história do Brasil colonial que eu já li até hoje na minha vida, e publicou com a editora meio mandrake, que só lançou 2 livros na vida, que é a editora Zumbi dos Palmares, porque o Caio Prado Júnior não quis publicar pela Brasiliense. Importante destacar isso. Então, veja, a preocupação do Caio era foda. A preocupação do Clovis Moura de pensar a história brasileira. É por isso que o Clovis Moura ele escreveu tanto sobre a luta quilombola e chegou, inclusive, a formular um conceito, né? O conceito de quilombismo, a ideia de recuperar e reivindicar uma tradição solidária, coletivista, radical, que é legada dos quilombos, da rebelião quilombola, que foi parte da formação do Brasil. Então, acho que esse dentro dessa perspectiva do Clovis Moura de pensar no marxismo brasileiro, esse é o primeiro elemento central, né? Desenvolver uma concepção nacional popular da história brasileira, tendo como fio condutor a questão negra, mas você pode fazer o mesmo em que o centro da sua análise nem sequer seja a questão negra. Você pode fazer isso a partir da luta pela terra, a partir da população indígena, a partir da questão da mulher, a partir da questão da soberania nacional. Enfim, há várias formas de o fazê-lo, né? O central, me parece, é entender a importância de criar uma memória nacional popular para disputar a concepção de Brasil, para disputar os mitos fundadores da brasilidade, para disputar a ideia do que é ser brasileiro numa perspectiva proletária, né? Um horizonte de revolução brasileira. Muito diferente da postura que se tornou hegemônica, por exemplo, dos intelectuais paulistas, penso em figuras como a Marilena Chauí, em que, para eles, meio que criticar os mitos da ideologia dominante sobre a formação da nacionalidade brasileira, como a ideia de uma nação pacífica unida por 3 raças, é feito não para construir outra concepção da história brasileira, mas sim para negar que aqui existe pátria, para negar que aqui existe nação. Então isso aqui é um mero buraco de dominação da classe dominante. E não existe outra possibilidade de nação que não seja pautada pela burguesia. A Marilena Chauí, naquele livro Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária, a conclusão dela é que criticar os mitos da classe dominante faz com que a gente repudie, galhofe da própria ideia de construir uma nação brasileira diferente. A gente refuta os mitos da classe dominante, não para disputar os rumos da nacionalidade brasileira, mas sim para dizer que aqui não é nação, né? Lembra um episódio clássico, famoso, em que o genro de Marx, o Paul Lafargue,
propôs acabar com as nacionalidades e acabar com as línguas particulares e todo mundo falar uma mesma língua, num espaço internacional comunista. Aí Engels depois escreve uma carta para ele, tirando onda, dizendo assim: meu camarada, você propôs acabar com as nacionalidades e criar uma língua e uma comunidade universal falando em francês. Sabe? Bem por aí. O segundo aspecto que eu acho central na obra do Clóvis Moura é que ele se propõe a uma teoria histórico-concreta da transição para o capitalismo no Brasil. Veja, durante o século XX se debateu muito, mas muito, é quase que impossível você pegar a bibliografia de todo esse debate da transição brasileira para o capitalismo, né? Alguns livros ficaram marcantes, como A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, por exemplo, é um clássico paradigmático. Outras abordagens foram superadas, como a abordagem que o Brasil seria um país semi-feudal e semi-colonial e precisaria de uma revolução democrática burguesa para desenvolver um capitalismo nacional e democrático, como era, grosso modo, a abordagem do Guerreiro Ramos ou do Nelson Werneck Sodré. Grosso modo, todos esses debates eles tinham um problema, a meu ver, que eles eram muito teóricos, num alto grau de abstração e pouco histórico concreto. O que é que eu quero dizer para vocês? Se partia muito do elemento da categoria em categoria. Então, era meio que pegar as categorias, por exemplo, formuladas por Marx, no livro 1 do Capital, no capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva, e tentar aplicar essas categorias ou achá-las na realidade brasileira. Ou então fazer como fizeram os teóricos da teoria marxista da dependência, fazer uma análise da acumulação capitalista global, destacando o papel subordinado do Brasil e mostrando que naquele momento ali do século XIX, nas transformações do sistema capitalista, a América, enquanto região dependente, tinha que necessariamente transitar para uma condição de capitalismo periférico, né, superando a situação colonial atual. O Rui Mauro Marini, por exemplo, ele é um belo exemplo disso, né? A obra dele, Subdesenvolvimento e Revolução, que é especificamente sobre o Brasil, e a Dialética da Dependência, que é sobre a América Latina, né, tem uma amplitude maior, é um belíssimo exemplo de como fazer uma análise em altíssimo grau de abstração sobre a transição de uma fase colonial para a fase capitalista dependente, e que não é uma análise histórico-concreta. O Clóvis Moura, a meu ver, ele desenvolveu a melhor análise sobre a transição da situação colonial para o capitalismo dependente, que foi expressa aqui nesse livro. Dialética Radical do Brasil Negro, que no Marxismo 21, como eu já disse, está escrito errado. Está escrito no livro Dialética Racial. Não é racial, é Radical do Brasil Negro. Uma edição que foi relançada pela Fundação Maurício Grabois e Anita Garibaldi, que é ligada ao PCdoB. E nesse livro, o Clóvis Moura ele faz uma espécie de tipologia sobre o escravismo no Brasil. Aí ele fala, né, do escravismo pleno, que é desde o início da escravidão até 1850, com a proibição do tráfico negreiro, e a partir de 1850 até a abolição do escravismo tardio, e a partir da decomposição do escravismo tardio, de acordo com a dinâmica estrutural que estava ali posta, é o que o Clóvis analisa a formação do capitalismo independente brasileiro a partir de uma modernização progressiva desse escravismo tardio. Ele analisa, né, a tarifa Alves Branco, o papel da Guerra do Paraguai, o papel das ideologias de branqueamento, imigração em massa, e as contradições que estavam ali colocadas no Império, e por aí vai. Então, o Clóvis, ele não só faz uma teoria, é altíssimo grau de abstração para explicar o desenvolvimento do capitalismo independente brasileiro. Ele faz uma análise histórico-concreta, mostrando como os condicionantes de decomposição do escravismo tardio é que criaram as condições objetivas para o Brasil transitar de uma situação colonial para uma situação de capitalismo independente, em que o Clóvis sintetiza uma frase que eu sempre cito, que é: o Brasil fez a independência sem abolição e fez a abolição sem reforma agrária, dando um sentido de continuidade da permanência da estrutura primária exportadora e, consequentemente, do papel vulnerável do país
a penetração imperialista, principalmente capital inglês, nesse momento, né, final do século XIX, começo do XX, que acaba assumindo o posto de dianteira dos setores mais dinâmicos da economia. E aí também analisa os empréstimos externos, faz uma história muito interessante da dívida externa brasileira, então o papel dos empréstimos, da dependência financeira de capitais, sejam públicos, sejam privados, na Inglaterra e por aí vai. Então, pensar uma teoria concreta da transição para o desenvolvimento capitalista brasileiro, o que, inclusive, é fundamental para entender até o processo de modernização desse capitalismo, né? Não é coincidência de que um processo de transição capitalista para um capitalismo independente, que acontece preservando a estrutura primária exportadora sob a liderança, né, dos proprietários de terra, principalmente de São Paulo, na expansão significativa da lavoura cafeeira, que esse capitalismo, e o seu maior processo de modernização no século XX, que é a Revolução de 30, esse capitalismo faz uma modernização preservando também o latifúndio, né? Preservando a propriedade agroexportadora e também não enfrentando a superexploração da força de trabalho que se monta a partir do processo de abolição, quando é consolidado a forma capitalista no Brasil. Então, acho que esse é o segundo ponto, aliás, o terceiro ponto fundamental da obra de Clóvis Moura, uma teoria histórico-concreta da transição para o capitalismo independente no Brasil, que, sem desconsiderar os condicionantes do mercado mundial, analisa com precisão as contradições, tendências, relações de força entre as classes na formação social brasileira. Por último, é impossível não falar, Clóvis Moura, para mim, é quem fez a melhor análise sobre a questão racial no Brasil. Reparem que eu não falei a melhor análise marxista, eu falei a melhor análise. A melhor análise sobre a questão racial no Brasil é do Clóvis Moura. E por que é a melhor? Primeiro, porque é a mais completa e a mais ampla. Você compara com a obra de outros pensadores e pensadoras, eles acabavam tendo um foco muito restrito. Por exemplo, Guerreiro Ramos foi simplesmente incapaz de pensar a situação da mulher negra, as religiões de matriz africana ou a diversidade regional da expressão da questão racial no Brasil. Então, o Guerreiro Ramos pensava a questão racial no Brasil a partir da experiência dele na Bahia, desde uma perspectiva de um cidadão de classe média, negro, né? Outras figuras, como Abdias do Nascimento, foram incapazes de pensar a dimensão conjugada entre raça e classe no Brasil. E toda vez que tentavam abordar o tema, saía uma confusão por cima da outra e por aí vai. Outras figuras, como a Beatriz Nascimento, que eu estou fazendo um estudo agora, tem uma deficiência grande na formação de economia política. Então, na sua teoria do racismo, acabava muito ficando restrita à dimensão sociológica, cultural da coisa, e o papel do racismo como elemento fundamental de estruturação da acumulação capitalista no Brasil e da superexploração da força de trabalho não comparece. Enfim, a gente pode dar em exemplos, comparando a obra do... Eu acho que até vale falar da Lélia Gonzalez também, né, nessa comparação. Segue a mesma, na minha leitura de Lélia, a mesma leitura em relação a Beatriz, que você fez. Falta a leitura de economia política, o que ela delega a Safiotti, a análise de economia política da questão feminina, corretíssima, não tem crítica alguma a Safiotti, mas o problema é que não tem a visão da questão racial, né, a partir de economia política. Eu tenho um acordo, André, mas com um parênteses, veja. A Lélia, ela não era feita a análise da economia política, mas ela claramente se filiava a uma corrente. A Lélia, ela era simpática às análises sobre dependência. Então, por exemplo, eu estou até com um livro dela aqui. Eita, vai cair tudo, meu Deus. Classicão, né? Que todo mundo lê, por um feminismo afro-latino-americano, que ela fala de capitalismo dependente, ela fala de transferência de valor, ela fala de superexploração da força de trabalho. Então, assim, ela claramente está muito filiada, ela fala de modernização reflexa, ela claramente está filiada aos debates sobre a dependência, né? E que não poderia ser diferente, dado, inclusive, o próprio ambiente de inserção que ela estava. Embora tenha sido do PT,
ela nunca comungou muito das correntes da sociologia paulista, depois se filia ao PDT brisolista e convive ali com Teotônio, com Vânia, com Darcy, com esse povo que estava tudo ali, Muniz Bandeira e por aí vai. E aí ela é filiada à teoria marxista da dependência. Esse só, abrindo um parênteses rápido. Eu estou quase acabando os estudos sobre Guerreiro Ramos e a questão racial. Eu vou entrar agora na obra de Beatriz e Lélia. Quando eu entrar no debate sobre Lélia, quando eu publicar, uma das coisas que eu vou fazer é mostrar como os novos intérpretes de Lélia Gonzalez escolhem deliberadamente desconsiderar dois elementos centrais, que era a filiação de Lélia aos debates sobre dependência e o papel que a Revolução Nicaragüense teve na teoria dela. Porque Lélia o tempo todo está citando a Revolução Nicaragüense, não poderia deixar de ser diferente, né? Porque para a geração dela foi a grande revolução, se para a geração dos anos 50 e 60 foi a Revolução Cubana, para a geração dos anos 80 foi a Revolução Nicaragüense, o grande paradigma de evento libertador. E aí a teoria da Lélia do feminismo afro-latino-americano tem uma influência gigantesca da Revolução Nicaragüense. É uma teoria que bebe diretamente de uma experiência concreta de luta revolucionária que é precedida por uma guerrilha de décadas, né? Então, assim, a galera meio que na hora que vai ler, some. Né? Some de cena e por aí vai. Então, esse é um debate, é um confronto que eu vou comprar e que ainda esse ano deve estar saindo. Imagine o que somem da obra dela aqui na Fefeleche, aqui atrás, nas sociais. Você não tem noção, que é leitura obrigatória agora, Lélia. Mas não lê nada direito. Pronto, aí quando eu publicar o texto, tu pede pra galera ler e fala na sala, ô professor, mas isso aí que o senhor falou, o João Manuel discorda, ele soltou um texto. Faça isso aí que é possível pegar fogo. Mas aí, voltando. Então, o Clóvis Moura, ele é o melhor porque ele faz análise mais completa, né? Era impressionante o quanto o Clóvis ele conseguia dar concretude à dialética marxista, que é o particular, quer dizer, o universal se realiza no particular, né? Então, não dá para você pensar a universalidade da classe trabalhadora em abstrato, desconsiderando que no Brasil, por exemplo, um país continental, há particularidades regionais gigantescas, que a classe trabalhadora tem gênero, que a classe trabalhadora tem raça, e por aí vai. Então, o Clóvis, ele está o tempo todo analisando a questão negra, não no sentido de um extremo particularismo. Esse ponto é fundamental, gente. Hoje, tem alguns reacionários, inclusive no sentido mais amplo do campo trabalhista brasileiro, isso aparece muito, tem alguns reacionários que dizem que estudar a questão racial é uma mera questão identitária, que está em antagonismo ao interesse nacional ou à própria compreensão do que é o povo brasileiro. Isso é uma ignorância fantástica, né? Porque desconsidera, inclusive, o papel de figuras da própria tradição trabalhista num debate sobre a questão racial, e aí penso em João Rufino dos Santos, penso em Guerreiro Ramos, penso em Abdias do Nascimento, que foi vice-presidente nacional do PDT, a propósito, penso em Lélia Gonzalez, penso em Darcy Ribeiro, e etc, e etc, etc. Penso, inclusive, na própria Carta de Lisboa, em que está lá dizendo, né, os 4 grupos prioritários de atenção, tá lá, mulheres, negros, indígenas e crianças, né? E aí se fala, inclusive, da população negra e da população indígena como aquele contingente formador do povo brasileiro que mais deu contribuição para a formação da riqueza e da nacionalidade brasileira e que é o mais explorado e que é o que menos teve retorno dessa construção histórica que é o Brasil. Então, assim, é uma ignorância e, ao mesmo tempo, dar de presente para os liberais uma disputa que deveria ser nossa. Por quê? Quando você pega a obra do Clóvis Moura, você vai perceber o seguinte. Clóvis Moura está o tempo todo debatendo a questão negra como algo inscrito na divisão social do trabalho no Brasil, na acumulação capitalista brasileira, na configuração histórica concreta da classe trabalhadora. Então, o Clóvis Moura ele não faz uma análise buscando extremos particularismos e mobilizando esses particularismos. Ele faz análise para entender uma particularidade da universalidade que é a classe trabalhadora, o povo trabalhador no Brasil. Isso já diferencia muito ele das análises correntes hoje sobre a questão racial.
Um dos exemplos explícitos para vocês perceberem isso. Todo mundo que for ler Clóvis Moura vai perceber que Clóvis Moura não trabalha com uma coisa que hoje é muito moda, que é hiperfragmentar as expressões do racismo, né? Então, hoje tem livros sobre racismo religioso, racismo recreativo, racismo artístico, racismo estético, racismo institucional, racismo estrutural, racismo jurídico, etc, 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 etc. Tem uma coleção de uma filósofa, dirigida por uma filósofa bem conhecida de São Paulo, que é a Jamila Ribeiro, que você vai achar já uns 14 tipos de racismo diferentes. Se você olhar a obra do Clóvis Moura nunca fez esse tipo de divisão. Ele pensa o racismo enquanto uma totalidade, como o bom marxista que é, como parte orgânica, estrutural da totalidade que é a formação social brasileira, e vai analisar o racismo a partir das suas múltiplas expressões e determinações. Então, assim, o Clóvis Moura é o cara que, nesse livro, aproveitando que a gente está no 13 de maio, Clóvis Moura era 90 ou 100 anos da abolição, alguma coisa assim, do governo FHC. O Clóvis Moura, ele fazia uma crítica ao movimento negro na época, dizendo que o movimento negro, nessa data, deveria ter aproveitado para debater a questão da terra. Porque a monopolização da terra, a concentração fundiária no Brasil, tem uma origem direta no escravismo colonial e nos séculos de escravidão, e que um dos elementos fundamentais das desigualdades brasileiras e, portanto, da dominação racial é a monopolização da terra, tal como saiu do pós-abolição até hoje não resolvida. Então, Clóvis Moura, muito mais do que está exaltando, não é que ele fosse contra, viu, gente? Presta atenção, não é que ele fosse contra exaltar Zumbi Palmares e Teresa de Benguela e por aí vai. Ele fala assim, ó, ao invés de estar falando de ídolos do passado, porque a gente não coloca como elemento central da disputa política hoje, a questão da terra. De que justiça para a população negra, no pós-abolição, é reforma agrária e urbana. É democratizar a propriedade da terra como um meio de produção fundamental. Né? Então, a análise do Clóvis Moura sobre a questão racial, ela desmente, primeiro, vários mitos, da classe dominante, e é assim, embora esteja voltando de contrabando, ano passado o Mangabeira Unger, aquele pensadorzinho mais ou menos, ele deu uma entrevista pro Reinaldo Azevedo e pro Alfredo Vargas, que ele viu aquele discurso que não existe racismo no Brasil, porque o Brasil é um país miscigenado, né? Racismo tem nos Estados Unidos. Então, Gilberto Freireanismo de contrabando e tardio. Embora isso esteja voltando e ganhando força, o central para mim é que o Clóvis Moura, ele, para além de combater as ideologias racistas da classe dominante, esse discurso liberal conservador da união das três raças, Brasil é um país pacífico, certas mentiras historiográficas, porque, veja, é mentira que o Brasil nunca teve dispositivos jurídicos de segregação racial, viu? Isso não é verdade, né? No pós-abolição, por exemplo, a capoeira era proibida, religiões de matriz africana eram proibidas, era proibido o direito a voto e o direito a ser eleito, né, para praças das Forças Armadas, Exército e Armada, né, Marinha, como se chamava na época, para mendigos analfabetos, isso visava principalmente a população negra. A Constituição de 34, com influência direta do Getúlio Vargas, tinha um artigo falando sobre eugenia. A Constituição de 37, escrita pelo Francisco Campos, né, também tinha artigo falando sobre eugenia. Então, assim, é mentira que o Brasil nunca teve dispositivos jurídicos de segregação racial, de perseguição racial, e por aí vai. Mas, para além de desmentir isso, eu acho que o Clóvis, a grande contribuição dele é dar um marco teórico de pensar a questão negra no Brasil. E que é muito diferente de tudo que a gente tem hoje, porque o Clóvis Moura pensa a questão negra como um elemento estruturante da formação social brasileira. Então, não dá para pensar a questão negra por fora do debate sobre a formação social brasileira, sobre a dinamicidade do Brasil, né? É um debate que está inscrito uma crítica da economia política. Então, Clóvis Moura, por exemplo, ele fala de capitalismo dependente. Sociologia do Negro Brasileiro, que está por aqui, tem lá um capítulo sobre o negro no capitalismo independente brasileiro. O Dialética Radical do Brasil Negro é um debate sobre como a decomposição do escravismo tardio foi fundamental para montar a dependência. Então, o Clóvis,
ele não concordaria nunca com esse debate restrito a demandar políticas públicas limitadíssimas que não coloquem em horizonte a dependência, a propriedade dos meios de produção, a monopolização da terra, o papel do país na divisão internacional do trabalho, a apropriação da mais-valia e por aí vai. E o Clóvis também, ele tinha uma compreensão muito importante de poder político. Eu acho que a grande falha da obra do Clóvis é que ele não desenvolveu um livro específico para debater a teoria do Estado, embora apareça aqui e ali em vários aspectos da sua obra. É uma contribuição muito importante sobre como pensar a questão negra conectado com a formação do Estado burguês no Brasil e como historicamente o Estado é um Estado antinegro, né? Ele não acabou não sistematizando isso, mas o Clóvis é muito superior, ao meu ver, e aí, tanto ao debate clássico como ao debate atual, que me desculpe, por exemplo, um Silva Almeida, eu acho que ele nem se pretende a isso, mas assim, é isso. Ler Clóvis é entender vários e vários aspectos da questão racial hoje, inclusive se a gente lesse Clóvis Moura, se ele fosse dominante, vários problemas que a gente sofre não estariam colocados, né? Como certos debates aí sobre quem é negro, quem não é negro no Brasil, como se isso fosse um grande mistério, ou alguns debates sobre apropriação cultural, ou debates sobre branco pode usar dread, enfim, e coisas desse tipo, delírios que a gente vê na internet. Então, em síntese, eu colocaria esses 4 elementos para a gente conversar inicialmente sobre a obra de Clóvis Moura e fico aberto às perguntas, questionamentos, críticas e xingamentos de vocês. Xingamento jamais, porque essa assim, foi o tom de todas as formações que a gente teve por aqui. E eu acho que, para iniciar as perguntas, eu vou fazer uma minha e depois abrir para o público, para todo mundo. Serão preferenciadas as perguntas da juventude, mas os membros que estão de fora da juventude vão ter tempo também, eu acredito. A minha pergunta é, num dos vídeos que você analisou a obra do Darcy Ribeiro, você falou que o Darcy Ribeiro deveria ter lido ou ignorou, eu também estou no tabaquinho, a leitura de Clóvis Moura para falar sobre a questão da rebeldia do negro brasileiro. Eu gostaria, se teria possível com você tratar um pouco desse tópico, já que a gente abordou durante a nossa formação com Angélica Lovato a obra de Darcy Ribeiro também. Eu acho que essa pergunta depois a gente abre em blocos. Bicho, o Darcy e o Clóvis, eles tinham várias similaridades, né? O Clóvis, inclusive, cita o Darcy várias vezes. Ele gostava muito de um livro do Darcy, que é o livro mais radical do Darcy Ribeiro, que é o Dilema da América Latina, que está aqui na minha frente, estou vendo ele, e que, inclusive, vocês aí, trabalhistas, deveriam republicar, hein? Deveriam republicar, que é um livro bom pra porra. Ele também gostava muito do outro livro do Darcy, que é As Américas e a Civilização, que o Darcy faz um debate muito bom, inclusive, sobre colonialismo, sobre escravidão e tal. Só que o Darcy Ribeiro, quando ele vai escrever O Povo Brasileiro é um livro que a gente entende o contexto, é um livro meio egóico. Porque, assim, Darcy estava próximo de morrer, ele queria deixar a grande obra da vida dele. E na grande obra da vida dele, meu querido, ele não quer citar ninguém, foda-se. Ele não quer dialogar com ninguém. E ele tá numa pegada que... E, assim, o livro tem muita originalidade. O livro é foda, é incrível. Esse é um livro que eu já li 3 vezes. E se eu for ler uma 4ª, eu vou descobrir elementos novos, coisas novas e tal. Mas no livro, quando Darcy vai falar do Nordeste açucareiro, e fala do Quilombo dos Palmares, da Rebelião Negra, por exemplo, Darcy é muito superficial e injusto vis-à-vis o nível de estudos da época. Então, Darcy chega a dizer, por exemplo, que aquela civilização, né, a República dos Palmares, não tinha como prosperar, dado que era impossível desenvolver um projeto alternativo de sociedade naquelas condições. E não consegue analisar o dinamismo próprio que estava posto ali e como, para a sociedade colonial na época, sobre vários aspectos, o Quilombo dos Palmares não era uma regressão tecnológica e produtiva, era um avanço. Dado que, por exemplo, a produtividade do trabalho médio era maior. Né? A capacidade de diversificação produtiva, tanto produtiva artesanal, de roupas, de instrumentos de trabalho, de adereços, como a capacidade produtiva de alimentos era maior. Então, o que, por exemplo, o Clóvis demonstra
no Sociologia do Negro Brasileiro, é que essa ideia de que várias rebeliões no Brasil, na era pré-capitalista, não tinham como prosperar, porque, como não estava colocado um projeto revolucionário, é como se fosse uma espécie de, não dava para se desenvolver para ter dinamismo próprio, porque não existiam possibilidades de apresentar um padrão de sociedade mais avançado. Isso não é verdade. Porque uma das coisas, inclusive, que permitiu Palmares sobreviver por tantos anos, é que Palmares justamente tinha um nível de produtividade do trabalho mais avançado que o Brasil colônia. A estrutura produtiva de Palmares era mais complexa do que do Brasil colônia. Então, assim, não dá para a gente olhar para Palmares e ver em Palmares um simples ato de rebelião. Era também um ato de rebelião, de negação radical do escravismo colonial. Mas Palmares foi também a organização de uma sociedade alternativa que superava a sociedade colonial circuncidante em produtividade do trabalho. E aí, se a gente for apelar para o marxismo clássico, um dos aspectos que se diz para um novo modo de produção superar um outro em contradição é ter maior capacidade produtiva, né, de produtividade do trabalho, de criação de riquezas. Então, quando o Daci faz esse debate no povo brasileiro, no capítulo sobre Nordeste açucareiro, por exemplo, o Daci fica devendo muito. Fica devendo muito na compreensão da coisa, sabe? O Daci, me parece, não só nesse capítulo, como... Veja, o Daci faz um debate correto, e que é muito polêmico, e que ainda bem que as pessoas não leem hoje, porque senão o Daci seria cancelado. Porque o Daci fala de desafricanização dos negros e negras escravizados aqui. Então, o Daci fala assim, o africano transportado à força para a condição do trabalho escravo no Brasil, ele passa por um processo de desafricanização. Ele não é mais africano do ponto de vista cultural. Hoje em dia é uma abordagem falando muito sobre a africana em diáspora, negro em diáspora, como se existe uma espécie de unidade cultural de todos os descendentes de negros e negras que foram vítimas da escravidão e que há uma unidade fundamental entre, sei lá, o negro cubano, o negro estadunidense, o negro brasileiro, o negro Belize, o negro de Porto Rico e por aí vai. E o Daci mostra que não, há uma desafricanização. Só que me parece que o Daci não consegue explicar como essa desafricanização, ao mesmo tempo, cria um tipo particular de brasileiro, afro-brasileiro, que mantém particularidades culturais sem deixar de ser brasileiro. Então, é óbvio que o Daci, por exemplo, do povo brasileiro, fala muito da influência africana na formação cultural brasileira. Mas me parece que há um gap teórico, porque ele, na sua teoria sobre a desafricanização, que vai dar origem a um novo povo, né, uma nova etnia neo-brasileira, ele não consegue pensar a desafricanização ao mesmo tempo como elementos de permanência explicado no plano teórico. E que é um negócio que o Clóvis Moura faz muito bem. Por exemplo, o Clóvis Moura não era adepto da ideia de que o negro brasileiro não é brasileiro, mas sim um negro diáspora. Não, ele era adepto da ideia do negro brasileiro é essencialmente brasileiro, mas um brasileiro com particularidades, dado sua origem histórica e formação particular, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a leitura do Clóvis teria feito bem ao Daci. O que, ao mesmo tempo, eu não duvido que o Daci conhecesse. Mas aí, no Povo Brasileiro, o Povo Brasileiro é o livro egóico do Daci. É o livro do Daci dizendo assim, estou saindo da vida para entrar na história, vou deixar minha obra magna, e aí eu não vou citar ninguém, foda-se, é tudo ideia minha, sabe? E aí, enfim, fica várias coisas faltando ali. Não, perfeito. E aí é nisso que eu escolhi o tema Clóvis Moura para tratar, e conheço só você como referência para falar sobre Clóvis Moura, por isso a gente chamou. E justamente para tratar disso, sobre a questão do afro-brasileiro, porque, na minha opinião, a tradição trabalhista peca muito em relação a isso. O Abdias Nascimento não dá uma resposta concreta, o próprio Guerreiro Ramos não conseguiu chegar até lá, e o Clóvis Moura chega. E é uma outra tradição, a tradição comunista, que a gente bebe muito. Eu acho que é importante a gente do PTB hoje fazer essa análise e beber também de outras fontes. E justamente por isso a gente chamou para tratar de Clóvis Moura. Agora, simbólico ainda no dia 13 de maio, perfeito.
Eu queria deixar aberto agora para vocês, quem tem alguma questão, levantar a mãozinha aqui no Meets, se possível. O Giovanni, mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não dou-lhe três. Giovanni, pode fazer a sua pergunta e eu queria fazer em bateria, mas aparentemente não tem mais nenhuma. Pessoal, a Kai também. Então o Giovanni e depois a Kai falam e daí finalizamos provavelmente. Giovanni, por favor. Quase boa noite, né, Jones Manuel? Coisa boa, né? Hoje você aqui com a gente, né? Pensando juntos. Acredito que a gente não vai meter paulada em você, fique tranquilo, que é mais uma questão de a gente tentar aprender. Eu acho que a esquerda brasileira, hoje, ela precisa aprender mais, né? A gente está vivendo uma fase da esquerda brasileira em que ela está desaprendendo e, ao mesmo tempo, está abraçando teses meio que um pouco reacionárias, para não ser, e teses liberais, né? Em alguns recintos. Então, né, tem a pergunta de Caio aqui, mas eu acho que é ela que vai falar depois. Mas, assim, eu fiz uma tonelada de perguntas. Tu foi falando sobre Clóvis Moura, foi falando assim, esclarecendo nesse dia sintomático do dia do 13 de maio, que é o dia da lei, da tão famigerada Lei Áurea, né? Então, assim, eu vou fazer aqui as perguntas, mas tem condições, assim, não é para tu responder todas, né? Mas tu pode, assim, passear por elas. Eu posso até botar aqui no chat também, e para tu ficar mais tranquilo. Mas, assim, de primeiro, quando tu foi falando nessas questões do pré-capitalismo, né? E aí isso foi me inquietando, né? Porque aí me lembrou e remeteu logo àquelas coisas, né? O que vem a ser essa semi-feudalidade? Há um Brasil semi-feudal? Existem diferenças entre a teoria marxista da dependência e a teoria da semi-feudalidade? Quais as principais diferenças? Aí esse é o núcleo duro da primeira pergunta, né? Como construir um nacionalismo popular insurgente? E aí eu acho que é muito complexa essa pergunta, mas o marxismo brasileiro hoje é capaz de encampar esse projeto? Ou muitos marxistas, então, refugiados no academicismo, né? Temos muitos marxistas que são pequeno-burgueses, e aí, como criar as condições para o surgimento de intelectual no Brasil hoje, do pote de Clóvis Moura? Eu sei que você, Jones, admira muito Clóvis Moura. Disse que Clóvis Moura é um dos maiores intelectuais do Brasil, né? Então, assim, há condições de um surgimento de um Clóvis Moura? Clóvis Moura era trabalhista? Eu fiz essa pergunta, mas aí vocês já responderam, né? Que ele era comunista. E aí, ou tinha influências do trabalhismo. O Clóvis Moura, na sua obra, né? Ele tinha influências do trabalhismo. Essas influências do trabalhismo, por exemplo, a tese da Revolução Brasileira, que a gente sabe muito bem que é uma tese não só dos comunistas, mas dos trabalhistas do pré-64, que hoje é meio que revisitada por cada um de nós. Existem influências que são ambas do trabalhismo como do comunismo, né? Dos comunistas, por assim dizer. E existem essas influências do trabalhismo no Clóvis Moura, eu penso nesse sentido. Mas aí eu vou colocar aqui no chat para tu se situar as minhas perguntas para não embaralhar. Mas é isso. Obrigado, Jones. Você conta manifestações. E é isso. Acho que agora a Kai e depois o Felipe. Boa noite, professor. Então, a minha pergunta vai mais no sentido da vontade da gente entrar mais em contato com esse tipo de aula. Como eu coloquei no chat, né, eu faço parte de um coletivo e a gente gostaria de ter mais aulas como essas, e eu
Queria saber como é que a gente consegue entrar em contato para poder ter esse tipo de aulas com você, camarada. E o Felipe? Mic on. Felipe? Jones, a gente consegue observar nas últimas décadas mais recentes uma espécie de tendência na sociologia brasileira de se desapegar um pouco do Gilberto Freire e encarar as obras dele com um olhar um pouco mais crítico e menos saudosista. O próprio Clóvis era mais crítico do Gilberto Freire. A pergunta é, a partir disso, que outros sociólogos a gente consegue, a partir de ideais semelhantes do Clóvis Moura, encontrar críticas semelhantes aos diversos equívocos que o Gilberto acabou tendo, e encontrar um novo olhar e uma nova perspectiva para olhar esse passado de desigualdade racial, esse presente de desigualdade racial no nosso país. Eu vou deixar o Gabriel que levantou a mão para a próxima rodada. Tudo certo? Não, faz o seguinte, bota ele também agora, gente, Perfeito. todo mundo que for fazendo as perguntas, menos a Kai, que eu lembro da pergunta, mas coloca no chat também, só por garantia, só para não esquecer, por favor. Perfeito. Então, Gabriel, e daí todo mundo botando no chat, lembrando. Tá. A minha questão é um pouco parecida com o Felipe que acabou de perguntar, mas eu gostaria de ouvir da sua parte se você tem, não exatamente indicações de outros autores, mas a gente sabe que o Clóvis ele trata um pouco sobre a questão meio que de uma epistemologia da história brasileira como epistemicídio. Se você pudesse me dar outros autores, até porque eu estou querendo fazer um trabalho sobre, eu estou tendo que usar muito Clóvis, um mestrado sobre, eu estou usando muito Clóvis, só que eu queria, angariar um pouquinho mais nisso. Se você puder me dar um caminho, porque sou teu fã pra caralho, te acho um gênio, então vamos aí, por favor, mano. Então é isso? Posso começar a responder? André? É isso? Vamos Mic lá. on. Eu imagino que sim. Vamos lá. Mic off. Kai, no meu Instagram tem lá na bio um e-mail para contato para agendar atividades. O Felipe acabou falando comigo diretamente pelo WhatsApp. Eu sempre recomendo meu e-mail. Então é só mandar mensagem por lá e a gente marca e vai ser um prazer. Giovanni, vê só, são várias questões, né? Vamos lá. Não existe semifeudalidade no Brasil. Nunca existiu. O debate que se fazia, e é importante entender que, às vezes, uma época, se consolida um termo de tal forma polissêmico que todo mundo usa esse termo, ainda que use com sentidos diferentes. Então, quando se falava, por exemplo, em feudalismo no Brasil, ou na própria América Latina, se falava na ideia de grande propriedade territorial, com baixa produtividade, muito resistente a estabelecer relações plenas de assalariamento. Então, várias formas de relação que não eram assalariamento, e aqui no Brasil a gente tinha várias, né? Parceragem, cambão, trabalho por peça, etc, etc, etc. E uma resistente ao pleno assalariamento, muito resistente a tendências modernizadoras, então uma grande propriedade, inclusive, muito de baixa produtividade, de baixa mecanização, e também uma grande propriedade que, na dinâmica sociológica do meio, dava um poder extraeconômico gigantesco ao seu proprietário. Leia-se, poder de polícia, poder militar, poder sobre as instituições jurídicas, poder sobre as instituições políticas, né? Então, todo mundo falava de feudalismo na primeira metade dos anos 50 na América Latina, não só no Brasil. Todo mundo. E aí, liberal, conservador, marxista, todo mundo falava de feudalismo. Na minha dissertação de mestrado, eu saio citando vários exemplos, como autores do PCB, autores da CEPAL, autores trabalhistas, autores do ISEB, todo mundo falava de feudalismo. Né? Até, inclusive, quem não considera, por exemplo, o Mariátegui, em 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, o Mariátegui não é adepto da tese que o Peru é um país semifeudal.
Ele é adepto da tese que o Peru é um país capitalista. Agora, um capitalismo dependente. Só que Maria Teresa também falava de feudalismo. Então, veja, o conceito de feudalismo que está ali colocado não é o feudalismo europeu, embora a referência imagética, cultural, fosse a Europa. Né? Mas entenda-se feudalismo ali com uma grande propriedade de terra, né? Legada diretamente do período colonial, que não foi destruída por uma reforma agrária muito resistente a estabelecer relações de pleno assalariamento agrícola com baixíssima produtividade e baixíssima mecanização. O termo em si não faz nem sentido, porque o feudalismo pleno na Europa estava muito ligado a uma grande propriedade de terras não mercantil. Entende? Então, assim, o termo em si não faz sentido, porque aqui a grande propriedade de terras ela se estabelece já na dinâmica mercantil tricontinental comandada pela Europa, né? A Europa comandando, a África fornecendo força de trabalho escravizado, a América Latina sendo o lugar de criação das plantations dos engenhos. Então não faz nem sentido, porque, como a gente aprendeu na escola, o feudalismo era cada feudo autossuficiente, com pouquíssimo comércio, pouquíssimas trocas monetárias e tal. A gente está falando num contexto aqui ultramercantil, que vai se aprofundando. Mas era o termo da época. Veja, o fato de certos autores terem usado o termo feudalismo, como é o caso do Nelson Rodrigues Sodré, não faz com que a obra dele seja inútil. Nelson Rodrigues Sodré era um gênio, só que ele está errado falando de feudalismo. É isso. Não faz sentido, está errado. Mas é preciso entender os termos da época, sabe? Por exemplo, no final do século XIX e começo do século XX, era muito comum as pessoas falarem de raça como quase sinônimo de nação. A raça brasileira. Né? Conceitos como raça, nação e cultura não estavam separados. Então, tem certos termos na época que a gente precisa entender o seu grau de dominância. Né? Então, tanto a tradição trabalhista como a tradição comunista falavam de feudalismo na época. Ambos estavam errados. Né? Isso é uma coisa. Existem diferenças entre a TMD e a teoria da semifeudalidade? Todas, que você imaginar. Inclusive, quem ajudou a fundar a compreensão de que existia um semifeudalismo na América Latina foi o André Gunder Frank, que foi uma espécie de pioneiro da teoria marxista da dependência. Né? Expressão Popular tem uma coleção que é História da Questão Agrária no Brasil. O volume 2 dessa coleção mostra a mudança nesse debate e como o André Gunder Frank escreveu um livro mostrando que a agricultura no Brasil era capitalista, que não dá para falar de feudalismo. Na superação desse paradigma, teve certos exageros. Teve gente que meio que foi querer achar relações de trabalho capitalista num contexto que não estava. Porque, veja, são duas coisas diferentes. Você dizer que um latifúndio está inserido na dinâmica capitalista global não significa que suas relações de trabalho internas sejam plenamente assalariadas ou capitalistas no sentido moderno. Pode ser que aquele latifúndio inserido na dinâmica capitalista global esteja, sim, usando métodos pré-capitalistas de exploração da força de trabalho. As coisas não são contraditórias, na realidade. Prova disso é que, sei lá, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, você tem vinícolas que são hipermodernas, inseridos em circuitos comerciais globais que usam trabalho análogo à escravidão. Sabe? Isso coexiste. Houve certos exageros também na hora de superar esse debate. O Caio Prado Júnior, por exemplo, era um cara que dizia que existe capitalismo no Brasil desde o século XV. O Fernando Henrique Cardoso vem com essas conversas também. É assim, não dá, né? Não dá. Do mesmo jeito que não existia feudalismo no Brasil, também não existia capitalismo no Brasil desde o século XV. Aí, né, enfim, eu acho que nesse debate também, quem melhor dialoga com isso é o Clóvis Moura e o debate sobre o escravismo colonial, que também tem o Gorenda como uma figura fundamental desse debate, né? No livro dele, O Escravismo Colonial, que embora tenha vários tiques altusserianos e vários problemas, é muito bom, vale muito a pena. Dito isso, as outras perguntas, veja, Não, Clóvis Moura não era trabalhista, mas tinha influências do trabalhismo. Clóvis Moura, por exemplo, no Sociologia do Negro Brasileiro, na introdução, ele cita o Guerreiro Ramos, né? E o debate de Guerreiro Ramos sobre a sociologia enlatada. Clóvis Moura também tinha diálogos com João Rufino dos Santos, que ele, inclusive,
tinha uma interlocução intelectual interessante, com Abdias do Nascimento. Veja, de maneira geral, o que é curioso, é muito difícil falar sobre a questão racial no Brasil nos anos 70, 80 e 90 sem falar da tradição trabalhista. Em muitos aspectos, a tradição trabalhista, inclusive, teve mais força que a tradição marxista na retomada do movimento negro pós-ditadura. Lembrando, assim, Lélia Gonzalez era trabalhista, sabe? Abdias do Nascimento era trabalhista, Joel Filho dos Santos era trabalhista, o Caol, Carlos Alberto, era trabalhista. O trabalhismo, ele perde essa referência de debate, né? E aí, no lugar de ler o Joel Filho dos Santos, no lugar de ler o Guerreiro Ramos, a galera vai ler Gustavo Castanhol, aí começa a pensar merda. Assim, perde a referência do debate, perde essa perspectiva histórica. A meu ver, também, uma falha muito grande dos trabalhistas enquanto política editorial, porque quando o Brizola morre, o trabalhismo entra num crepúsculo, deixou-se de ter recuperação editorial dos autores trabalhistas, né? Então, ficou muito a cargo, por exemplo, de organizações do movimento negro manterem vivos a obra desses autores e autoras. Isso faz com que a recuperação delas se faça, por exemplo, totalmente por fora de um debate trabalhista, nacionalista, anti-imperialista. Sabe? Assim, gente, só para dar uma dimensão para vocês, ano passado eu participei de uma mesa em Alagoas com o professor argentino, o Andrés Zema, e o Andrés me falou que na Argentina eles, não sei se vai continuar, porque o governo Milei é foda, né? Mas eles estavam publicando todas as obras do Clóvis Moura, do Darcy Ribeiro, pô. Todas, assim. Do primeiro livro ao último. Sabe? Então, assim, se o projeto continuar, tem que ver, né? Porque é isso, o governo Milei, mas se o projeto continuar, o argentino médio teria acesso mais fácil à obra do Darcy Ribeiro do que o brasileiro. Tá ligado? Então, assim... Na questão editorial do Darcy, Johnny, só esclarecer, eu fui atrás que eu queria abrir uma editora, tentei pegar a questão do Darcy, tá na Global tudo, e a Global tem o prazo deles, etc. Eu sei que dá pra gente fazer umas coisas por fora, mas eles vêm publicando, então o projeto deles é publicar toda a obra do Darcy Ribeiro. É longo prazo? É longo prazo, mas é o projeto deles. Eu entrei em contato e me falaram. Perfeito. Então, eu acho que é isso. O Darcy o Clóvis não era trabalhista, mas tinha um bom diálogo, porque, assim, tem um elemento também que a gente nunca pode considerar, é que o trabalhismo, ele tem muito demarcado, historicamente, duas alas, né? Uma ala de direita e uma ala de esquerda. Então, o trabalhismo tem o Pasqualini, que era um reformador social católico, e tem o Darcy, que defendeu a revolução, pegar em armas e etc. O trabalhismo tem o Teotônio dos Santos, que era um revolucionário, um socialista, e tem o Mangabeira Unger, que é aquela coisa lá. Então, o trabalhismo, ele tem correntes variadas, né? A corrente esquerda do trabalhismo, em vários momentos, inclusive, dialogou bastante com o marxismo. Só dividindo uma curiosidade com vocês, é provável que muitos de vocês viram que nas redes sociais algumas pessoas vieram me atacar por causa dessa formação e tal. Aí teve um comentário que eu achei fantástico, né? Uma companheira dizendo que eu estava divulgando autores trabalhistas. Eu comentei no meu grupo de amigos, eu não vou comentar isso nas redes sociais, que a ignorância é uma coisa fantástica, né? Porque eu divulgo há 6, 7 anos Rui Mauro Marini, Vânia Bambir e Teotônio dos Santos, né? Vânia Bambir e Teotônio eram trabalhistas, né? Sim, goste ou não, acho bonito ou feio, assim, Vânia Bambir escreveu um livro dizendo que o programa do PDT era o melhor programa na época, na esquerda brasileira. Teotônio dos Santos foi candidato a governador de Minas Gerais pelo PDT, e até onde eu sei, ele nunca se desfiliou. Inclusive, mesmo no processo de crepúsculo do brizolismo, ele seguiu lá, vinculado oficialmente à estrutura partidária. Então, assim, Muniz Bandeira era trabalhista, né? Eu divulgo Muniz Bandeira pra caralho, era um gênio, porra. Talvez o melhor pensador da história brasileira sobre questões geopolíticas. Então, o que também é responsabilidade dos trabalhistas, que divulgam muito mal sua história, e seus pensadores e pensadoras, mas a galera não sabe que é muito difícil ser de esquerda no Brasil e nunca ter lido um autor trabalhista. Então, assim, não faz ideia que o Teotônio, que a Vânia,
que o Muniz Bandeira, que o Joel Rufino dos Santos, que o Abdias Nascimento, que a Lélia Gonzalez e que por aí vai, enfim, estão inseridos na tradição trabalhista. Ivo, tu levantou a mão, quer falar agora? Ou é uma pergunta próxima? Era uma pergunta mesmo. Tá me ouvindo? Tá. É que eu tava procurando o livro de Clóvis Moura na biblioteca da UFBA. Aí eu fui na biblioteca central, só tinha um exemplar da Rebelião da Senzala. Aí eu fui tentar pegar e era consulta. Aí do lado tinha uma porrada de livro de Foucault. Uma porrada de livro de Foucault. É foda. Aí depois eu fui procurar o Dialética Radical do Brasil Negro pra ver onde tinha na UFBA. Não tinha em nenhuma biblioteca da UFBA. Nenhuma. Rebelião da Senzala tinha em alguns outros campos também, mas a maioria de consulta. Fiz esse contexto para perguntar como é que é a processo de burocracia para republicar um livro, questão de direito autoral, questão de custo também. Porque, tipo, Salvador é a capital negra do Brasil, né? Tipo, Clóvis Moura não existe. A principal universidade do estado. Bicho, vê só, isso depende muito de como é a família, depende muito se tem direitos autorais vigentes ou não. Por exemplo, Lélia Gonzalez, existe uma corrida do ouro pelas obras de Lélia Gonzalez, pelo direito de publicar, né? Então, assim, publicar Lélia Gonzalez de maneira oficial, pagando direitos, meu amigo, é uma briga de foice, viu? A Boitempo, a Zahar, a Companhia das Letras brigam com isso, uma desgraça, porque é isso, é uma autora que está no hype alto, então, assim, é uma fortuna. Publicar o Joel Rufino dos Santos depende muito de como a família gere os direitos, mas hoje quase ninguém sabe quem é, então deve ser muito barato, muito fácil, tá ligado? Dificilmente, por exemplo, um autor que não está em altíssima visibilidade tem exclusividade em direitos autorais. Enfim, isso depende muito de autor para autor, depende muito do tempo que ele já morreu, depende se os direitos foram liberados ou não. Se eu não me engano, depois que o autor morre, 70 anos, se não me falha a memória, para as obras dele virarem domínio público e qualquer um poder publicar. Ou é 70 anos ou é 100 anos, alguma coisa assim. Enfim. Eu não lembro se agora se é da morte ou é do nascimento. Enfim, vocês acham essas informações depois no Google. Mas isso depende muito, assim. Agora, tem como mobilizar as estruturas de editora universitária, tem como mobilizar tudo para tentar botar essas coisas para rodar. Ou então, bicho, uma das formas de disputar, quando você não consegue publicar de novo, é, por exemplo, fazer certas coisas como coletânea de textos sobre o autor. Então, você não consegue botar as obras dele para circular de novo, vamos publicar, vamos disputar coletâneas de livros, que foi, por exemplo, o que a gente fez com a Revolução Africana, em certa medida. Não conseguia publicar toda a obra de Fanon, porque é uma briga de foice também em torno dos direitos da obra de Fanon. Vamos lançar um livro em torno da obra fanoniana com alguns poucos textos dele que ninguém vai vir atrás da gente, sabe? Acho que é isso. O Felipe pergunta sobre Gilberto Freire. Bicho, todo mundo que é sério, em algum momento na vida, fez uma crítica a Gilberto Freire, né? O Guerreiro Ramos era um duro crítico de Gilberto Freire, isso pode ser visto no livro Negro Soul, organizado pelo professor Muriatã Barbosa. Tem várias e várias críticas ao Gilberto Freire. O Darcy Ribeiro, embora gostasse de alguns aspectos da obra de Gilberto Freire, também era um crítico, né, do Gilberto, especialmente essa coisa meio idílica dele de perceber a brasilidade brasileira. O Nelson Werneck Sodré, embora as críticas não sejam abertas, também era um crítico do Gilberto Freire e a forma como ele tendia a compreender o Brasil, dando um destaque muito grande ao elemento do consenso, a nossa tradição. Deixa eu ver, estou olhando aqui uns livros aqui do lado para lembrar. Deixa eu ver. Acho que um outro autor bom, inclusive, é o Milton Santos. Estou olhando aqui para o livro dele, Cidades Divididas e Pobreza Urbana.
é um autor que também, diferente de Gilberto Freire, vai para uma construção do Brasil que não parte dessa ideia harmônica e por aí vai. Agora, assim, do ponto de vista do debate sobre questão racial, bicho, eu acho que todos os autores sérios que debateram a questão racial no Brasil são críticos a Gilberto Freire. Assim, eu não conheço um que seja um freiriano, sabe? O próprio Darcy, inclusive, no debate sobre a questão racial, não era freiriano. Atenção. Darcy reconhecia a importância de Gilberto Freire, que ele teve nos anos 30 para fazer um debate contra o racismo científico, com aquela ideia que o Brasil era um país eternamente inferior, porque é um país que tem muitos negros e tal, mas Darcy não era freiriano. Então, Jones? Escuta? Você caiu. Jones. Voltei. Pronto. Outro autor que talvez seja bom. Gente, vocês estão me ouvindo? Escutamos. Outro autor que talvez seja bom, autora, no caso, é Emília Viotti da Costa, né? Ela tem uma série de livros sobre história do Brasil colônia, sobre abolição e tal, que eu acho que ajuda muito a fazer uma crítica às perspectivas Gilberto Freirianas. Eu acho que tem alguma outra pergunta que eu perdi depois da pergunta do Felipe. Foi a questão uma indicação de outros autores que tragam a ideia da epistemologia brasileira como epistemicídio, como o Clóvis trata um pouco do apagamento da história do povo brasileiro, do negro brasileiro, no caso. Não, camarada, vê só, esse debate sobre epistemicídio com esse termo, ele é recente, né? É um debate muito que vem de uma pegada meio europeia e tal, enfim, muito ligados a debates pós-coloniais, decoloniais e tal. O que historicamente se debate no Brasil é o colonialismo cultural ou a importação de ideias, né? Um artificialismo na construção da brasilidade a partir de uma eterna tentação de se europeizar. Então você consegue rastrear esse debate. Tem um clássico aqui, cadê? Ai, meu Deus, acho que se eu vou tirar isso vai cair tudo, mas vamos arriscar, peraí. O livro que só for aqui, Alberto Torres. A Organização Nacional, e o do livro do Alberto Torres aqui, O Problema Nacional Brasileiro. Alberto Torres já está fazendo um debate sobre o problema da importação de ideias, sobre essa tentativa de entender o Brasil e montar instituições brasileiras a partir da realidade europeia, negando a especificidade do Brasil. Manuel Bonfim, outro autor fundamental, que para muitos, Manuel Bonfim foi o cara que criou a categoria de dependência na América Latina. Atenção. Manuel Bonfim tem vários livros dele aqui, que eu não vou arriscar tirar, que estão muito para baixo, que é O Brasil na América, América Latina, Males de Origem, e o Brasil na História, tá Manuel Bonfim, no final do século XIX, começo do século XX, fazendo esse debate sobre colonialismo cultural, sobre europeização do Brasil, sobre essa tendência a compreender o nosso país a partir de ideias estrangeiras e por aí vai. Você também acha muito esse debate nos autores ligados ao ISEB, né? Então, o Guerreiro Ramos, nesse livro, Negro Sou, tem um ensaio sobre o negro na sociologia brasileira, que eu, inclusive, escrevi uma crítica a ele, tá no Opera Mundi, né, o terceiro texto meu da série sobre o Guerreiro Ramos e a questão racial. E o Guerreiro Ramos também, a reedição sociológica, recentemente saiu uma nova edição pela editora Ubu, tá aqui, ó, em que o Guerreiro Ramos faz esse debate sobre o colonialismo cultural e por aí vai. O Álvaro Vieira Pinto também faz esse debate no Consciência e Realidade Nacional. O Álvaro Vieira Pinto também era do ISEB. O Roland Cubissier também faz esse debate. Eu agora esqueci o nome do livro dele. Deixa eu dar uma filada aqui. Pronto, ele faz isso no Reforma ou Revolução. E
formação e problema da cultura brasileira, faz o debate sobre colonialismo cultural, sobre imposição de ideias, sobre europeização forçada, ocidentalização forçada. O Nelson Werneck Sodré também faz esse debate de maneira genial no A Ideologia do Colonialismo. É um livro que deveria ter uma nova edição, que é um livro sensacional. E o Darcy Ribeiro abre o livro As Américas e a Civilização, falando sobre colonialismo cultural, sobre imposição de padrões de pensamento estranhos à realidade nacional brasileira e por aí vai. Além A Universidade Necessária, do Darcy Ribeiro, em que ele trabalha o conceito de modernização reflexa como determinante de uma forma de pensar alienada sobre a realidade nacional, que nega, inclusive, não só a construção de uma ciência nacional crítica, como os próprios saberes e culturas próprios do povo brasileiro em sua diversidade. Então, eu sintetizaria com essas reflexões. Eu acho que vale muito a pena, camarada, resgatar a tradição brasileira, que é uma tradição brasileira muito longa, que remete desde o século XIX e que vai ganhando muita força durante o século XX, de uma crítica ao colonialismo cultural e a um padrão eurocentrado de pensar as ciências e a construção do que é uma sociedade ideal, percebe? Enfim, então esse elemento é fundamental e eu acho que, se eu fosse tu, eu iria por aí, muito mais do que com a ideia de epistemicídio, porque assim, aí vem uma nota pessoal. Eu fico bastante incomodado quando se trata como uma criação da universidade europeia, porque é disso que a gente está falando, certos debates em que o Alberto Torres, o Álvaro Bomilcar ou o Manuel Bonfim estavam fazendo há 100 anos atrás. Né? Então, assim, é isso mesmo? Então, quando a gente fala de epistemicídio, outras epistemologias eurocentradas, a gente tem que ir atrás, sei lá, dos estudos culturais, do Stuart Hall, do Boaventura de Souza Santos, ou valeria muito mais a pena a gente resgatar e desenvolver o debate que está ali no Alberto Torres ou no Manuel Bonfim? E já fica aí a provocação aí para a sua pesquisa. Jones, perfeito, muito obrigado. Quero agradecer em nome da Juventude Trabalhista, em nome de todos os presentes. Esperamos ter mais colaborações com vocês, com os companheiros, camaradas comunistas. A gente não tem nem... A gente, como PTB, a gente hoje se coloca como um partido que está se construindo, mas que a gente quer se construir junto com a esquerda. Então a gente não quer nenhuma forma estar alheio porque é da majoritária, porque é da oposição de esquerda. Não, cara, a gente hoje é um partido pequeno, a gente não tem por que se posicionar dessa forma entre majoritária e oposição de esquerda, mas a gente vê de bons olhos tanto o movimento que vem surgindo dos comunistas, do Partidão e também do Partidão RR, mas também vemos com muitos bons olhos alguns outros camaradas de outras frentes, de outros partidos. Então a gente quer manter isso, essa boa relação. A gente chamou membros de diversos partidos para esse ciclo de formação. A gente vai encerrando, salvo engano, falta mais uma formação, mas a gente passou aqui por temas maravilhosos. A gente chamou o Nilson de Araújo para falar sobre teoria marxista da dependência, o Cássio Moreira para falar sobre o projeto nacional de João Goulart, o Roberto Amaral para falar sobre ciência e tecnologia, Angélica Lovato para falar sobre Darcy Ribeiro. A gente chamou o Lincoln Seco para falar sobre a história da esquerda brasileira, aquele livro fenomenal, História do PT, e muitos outros nomes que a gente quis chamar, talvez não conseguiu, que nem o Nilo Batista, que é da nossa tradição, um cara que tem que ser recuperado, que fica cada vez mais restrito ao debate do direito. Mas a gente queria ampliar, né? O Nilo Batista é um cara que tem uma formação maravilhosa sobre direito penal crítico. Então, esse ciclo de formação essa foi a intenção. Só um parênteses, claro. Ele e a Vera Malaguti, que é uma pensadora, assim, fora de série. Na minha graduação, eu lia desesperadamente. Ela é foda. Se conseguir ela para uma formação, vai ser muito bom. A gente conseguiu o contato dele, mas acabou não conseguindo desenrolar na formação, mas a gente quer fazer ainda eventos. Ele tem proximidade com o PTB, com o Vivaldo.
Barbosa. E o nosso projeto aí está aberto a todos. E a gente vai desligando, porque vai acabar também a bateria. Convido todos a conhecerem. Esse vídeo vai estar gravado, bem como as outras formações. Eu vou te mandar o link das outras formações e eu vou desligando aqui. Muito obrigado, pessoal. Jones, só uma última palavra. Agradecer a vocês, dizer que eu estou à disposição para ajudar no que precisar e chamar todos e todas a lerem a minha coluna no Opera Mundi, que eu estou debatendo nesse momento com a obra do Guerreiro Ramos sobre a questão racial. Já saíram 3 textos essa semana. Assim que eu ficar bom, eu começo a escrever o 4º, vão ser 5 textos no geral, e que no segundo semestre vai se transformar em livro sobre imperialismo, alienação da realidade brasileira, questão racial no nosso país. Então, já fica como uma espécie de tarefa de casa acompanhar o debate que eu venho fazendo sobre Guerreiro Ramos e a questão racial no Brasil, que é um autor muito importante da tradição trabalhista. Um abraço para vocês e tamo junto. Quando você precisar lançar esse livro, eu faço Mackenzie, faço USP e fiz PUC. Então, em São Paulo, eu te mando o circuito aqui das universidades. Abraço, pessoal. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tchau, tchau.